sem meus comentaristas abandonados nesta bancada, então fica aí desse lado, me faz companhia pra gente falar dos clássicos que já rolaram e dos que ainda vão rolar. Vou começar por Belo Horizonte, com um resultado surpreendente hoje, depois de um primeiro tempo um pouco truncado. O Cruzeiro venceu o Galo por 2-0. Vamos dar uma olhada no que rolou lá no estádio, porque quem viu o jogo desde o começo achou que ia ficar tudo meio emperrado, né? Teve uma chance ou outra, a gente está vendo aí um domínio de posse de bola inicialmente do Galo e o Hulk sendo o protagonista do time do Filipão. Esse, inclusive, um ponto para ser olhado, quanto que o Hulk ainda é muito forte e muito importante nesse time e o quanto que dá para fazer variações quando a gente pensa no número de jogos que vão haver nesse ano para o Atlético Mineiro, que participa de Libertadores, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro e de muitas outras competições, como é o Campeonato Mineiro, né? Aí o Cruzeiro organizado desde o início, você tá vendo o primeiro gol que já sai no segundo tempo, o gol do Zé Ivaldo de cabeça, assistência do Marlon ali. E acaba que a organização do recém-chegado Larcamón prevalece diante do Galo. Defensivamente consegue parar o rival e no segundo tempo ganha força ainda. Olha o João Pedro aí no contra-ataque para fechar o placar, fazer 2-0 para o Cruzeiro diante deste rival. Só lendo um público importante aqui, 42.585 torcedores é o recorde de público na Arena MRV, que anteriormente era de 42.058 torcedores. Todos do Atlético Mineiro por uma decisão dos clubes, mas a vitória foi do Cruzeiro. E olha aí, que interessante, que importante a gente analisar o que isso representa para esse início de trabalho do Larcamón. O Cruzeiro venceu os 2 jogos na Arena MRV, o primeiro não com ele, mas agora sim, 2-0. É a primeira vez desde 2017, abril de 2017, que o Cruzeiro vence 2 clássicos seguidos. É também a primeira vez desde junho de 2016 que o Cruzeiro vence 2 jogos seguidos com mando do Galo. E essa foi a primeira vez desde abril de 2014 que o Cruzeiro não sofreu gols em 2 clássicos seguidos. 2-0 para o Cruzeiro. Larcamón já falou, mas Luiz Felipe Scolari continua ao vivo na Arena MRV. A gente volta para lá para ouvir mais um pouquinho do Filipão e do que ele está projetando para esse time na temporada. Dá tanta diferença assim? Não, o Cruzeiro foi melhor. E digo mais. Pode formular a tua pergunta. Outra pergunta também é a respeito se você compreende que os jogadores assimilaram e entenderam o que foi a derrota no primeiro clássico, no primeiro jogo na Arena contra o Cruzeiro na temporada passada para esse jogo de hoje, porque a postura em alguns momentos parecia a mesma. É a tua opinião, o que eu vou dizer contra? Se eles entenderam ou não entenderam, é a opinião que tu formulaste. Não posso fazer nada. Nós temos um estilo de jogo, jogamos, e depois que perdemos para o Cruzeiro, vamos disputar o título do Brasileiro. Mas parece que isso foi obra do destino, não foi porque jogamos. Então a gente tem que esperar isso quando perde, e a gente tem que esperar que quando ganha, pode ser que alguma coisa boa a gente faça. Filipão, aqui. Laura Rezende, do GE. Globo. No início da temporada, a gente falou muito sobre o Atlético ter os resultados para conseguir uma melhor campanha na primeira fase por conta do regulamento da competição do Campeonato Mineiro. Queria saber de você o quanto essas 2 derrotas impactam nesse planejamento de ter uma melhor campanha para a classificação das fases do mata-mata. Claro que impactam, porque quando tu tens uma melhor campanha, tu tens, pelo regulamento, alguma vantagem. Nós estamos perdendo a vantagem que poderíamos ter no futuro. E quando classificarmos e quando chegarmos lá, podemos ter gente em melhores situações e vamos ter que reverter. Essa é uma opção que nós não esperávamos, nós temos que trabalhar com isso também. Filipão, boa noite. Júlia Salles, da Rádio Transamérica. Bom, eu quero saber até onde que essa segunda derrota para o Cruzeiro e também a segunda derrota no Campeonato Mineiro, né, afeta o elenco, e principalmente essa derrota aqui Não estou ouvindo.
Bom, eu quero saber de você até onde essa derrota, essa segunda derrota para o Cruzeiro e também a segunda derrota no Campeonato Mineiro afeta o elenco, né, para sequência na temporada e como dar essa continuidade para conseguir agora um contorno, né, da situação. Eu não posso te dizer agora o quanto afeta. Eu posso te responder por mim que afeta bastante e muda muito algumas ideias que eu tinha sobre o Campeonato Mineiro, sobre classificação, sobre a possibilidade de entrar em vantagem na semifinal, uma série de coisas. Afeta o nosso pensamento, afeta a maneira que nós vamos conversar com o grupo. Algumas coisas afetam, mas eu não sei o quanto vai afetar no grupo. Isso eu só vou ter durante a semana um feedback deles total. Eu vejo a tristeza e vejo a forma como a gente foi para o vestiário, mas eu ainda não tenho um total parâmetro para te afirmar. Acho que afeta e deixa a gente triste. E naturalmente que não deixa só nós jogadores, mas deixa todos os torcedores do Atlético com uma tristeza muito grande. Felipão. Trabalhamos muito esse jogo durante toda a semana. As coisas, graças a Deus, deram tudo certo. Aí também falando na minha partida, estou feliz por voltar a jogar aqui com esse time, com essa camisa. E a gente continua fazendo o trabalho certo. Vamos chegar ao lugar que a gente quer. Eles só esqueceram que o time grande é o Cruzeiro, né? Então, entramos concentrados e conseguimos sair com 3 pontos mais uma vez aqui na Toca 4. Clássico tem que vencer, independente de onde seja. E claro que uma vitória aqui tem um gostinho especial, ganhar na casa do adversário. E a gente veio muito motivado, muito pilhado, sim. Mas o que nos deixa mais feliz e contente é tudo que nós treinamos na pré-temporada. Conseguimos executar hoje aqui num clássico, num jogo importante. Tá de parabéns tanto o João quanto o Japa, o Ian, o Robert que tem jogado. Todo mundo tem correspondido e acho que muito fruto também da maturidade, das experiências que a gente tem no vestiário, tanto quanto o Ramiro, tem ajudado muita gente. E acho que é isso, vale ressaltar que a cabeça que comanda mais do que a emoção, né? No momento a gente fomos felizes, fomos bem, isso demonstra que a gente está no bom caminho. Soubemos suportar ali alguns momentos difíceis e fomos felizes no final, matando o jogo. E o time está de parabéns. Bom, como eu falei, o peso é muito grande, né? O clássico a gente sabe que tem uma emoção maior. Estou muito feliz, primeiro clássico como profissional aqui e primeiro gol também. É um sentimento de orgulho, não só de mim, mas de todos os companheiros que a gente trabalhou muito durante a semana para poder conseguir essa vitória. Então estou muito feliz e muito orgulhoso. O que o Larcamon teve de calma ali para falar desse jogo, os jogadores não pouparam muito o adversário, não. Depois a gente fala de uma postagem do Cruzeiro também. Vamos voltar para lá ao vivo. Quero conversar com o Vinícius Nicoletti para a gente entender um pouco, né, da força dessa vitória para esse começo de trabalho, Nicoletti. E assim, o Filipão falou uma coisa que eu acho que é muito correta. Não dá para dizer o quanto vai impactar, mas o Galo não vai mudar o que ele briga na temporada por conta desse clássico, apesar da gente saber o efeito que isso tem em BH, amigo. Boa noite pra você, tudo bem? É isso aí, Dan, de volta aqui à Arena MRV. Daqui a pouco a gente vai dar um passeio aqui, a arena totalmente vazia já. O pessoal já está fazendo a recuperação do gramado. Teve uma discussão aqui para colocar gramado sintético também, essa discussão que está muito em alta no Brasil. Mas o Atlético voltou atrás, gramado natural, e também teve um pedido do Hulk do gramado natural. Então daqui a pouquinho a gente dá um passeio por aqui, mas falando que você perguntou aí, respondendo o que você perguntou, a gente viu na entrevista o Felipão lembrando que depois da derrota para o Cruzeiro aqui no Campeonato Brasileiro, o Atlético conseguiu se recuperar e até brigou pelo título, chegou na última rodada tendo a possibilidade matemática de conquistar o título e com a vaga na Libertadores. Então foi uma recuperação do Atlético após a derrota para o Cruzeiro aqui na Arena MRV. E ele falou novamente sobre isso. Ele falou: vai ser um ano que todo mundo está colocando o Atlético como protagonista, como favorito para brigar por título na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro, mas a gente não tem que ouvir o pessoal de fora. Foi isso que falou o Felipão. Não vamos ouvir quem fala. A gente tem que trabalhar no campo para fazer valer a força do elenco e fazer valer a força desse favoritismo. Então, pede muita concentração para o Atlético no restante da temporada. O fato positivo é que o Atlético vai ter esse estádio desde o início do ano, jogando no Campeonato Brasileiro, as 19 rodadas como mandante, jogando
jogando em casa e a gente viu que o Atlético foi muito forte quando jogou na sua casa. O curioso é que perdeu as 2 vezes, perdeu 3 vezes, uma para o Coritiba e 2 para o maior rival. Então tá engasgado, a gente sentiu isso também na entrevista dos jogadores do Atlético na saída do gramado aqui, a gente passou e pôde registrar, e também os jogadores do Cruzeiro, que a gente ouviu aí na saída do estádio, falando que eles entraram em campo pilhados para essa partida, porque vão ouvindo muita coisa, que o Atlético é superior, que o Atlético está melhor, que o Atlético tem mais elenco, e aí eles entram e tem a superação, é claro, toda a força do elenco, mas também tem essa concentração que o time do Cruzeiro chega para jogar na casa do adversário. Então, Dani, vou dar uma passeada por aqui. Essa é a Arena MRV, olha para você ver aqui, ó, o pessoal já está fazendo a recuperação no gramado, como você já destacou, hoje foi recorde de público, 42.585 torcedores, o recorde tinha sido no primeiro clássico contra o Cruzeiro, 42.058 torcedores, com 10% da torcida do Cruzeiro, dessa vez torcida única, e fica essa discussão, torcida única e opiniões divididas, muita gente achando bacana, torcida única porque está mais seguro, se sente mais seguro, mas muita gente também falando que perde um pouquinho do brilho, do espetáculo do futebol, um jogo sem as 2 torcidas. Dani. Não que minha opinião conte, mas eu sou totalmente contra. O segundo clássico na história da Arena MRV terminou do mesmo jeito do primeiro, com vitória do Cruzeiro sobre o Atlético. Quando tudo caminhava para um empate em um jogo bastante travado, brilhou a estrela de 2 heróis improváveis. Zé Ivaldo e João Pedro marcaram os gols do triunfo celeste por 2-0, neste sábado em Belo Horizonte, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. O Cruzeiro soube ter paciência para contornar as adversidades e o volume de jogo imposto pelo Atlético para sair de campo vencedor. O primeiro tento estrelado saiu de uma desatenção do Galo na defesa. Já o segundo exemplificou muito bem a estratégia da Raposa no clássico, o contra-ataque. Mesmo com o tropeço em casa, o Atlético se manteve na liderança do Grupo B, mas corre o risco de ser ultrapassado pelo Vila Nova, que também tem 3 pontos. O Leão do Bonfim enfrentará o Patrocinense neste domingo, às 11 horas, no estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio. Por sua vez, o triunfo levou o Cruzeiro à liderança do Grupo A, com 7 pontos. No saldo de gols, o time celeste ultrapassou o Tombense, segundo colocado com 7, que venceu o Atlético por 1-0, no Almeidão, em Tombos, neste sábado. E